Bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. O meu nome é Guilherme Paim e é uma honra estar mais uma noite aqui trazendo o nome de Jesus para você. Já quero agradecer você que tem nos acompanhado, você que tem nos assistido. Muito obrigado por estar semeando neste lugar, semeando nesse projeto. Para quem não sabe, nós estamos de cara nova, estamos num estúdio novo e também estamos com um apresentador novo. Hoje nós temos a honra de estar com o Gabriel Gomes, presbítero Gabriel, apresentando esse podcast para trazer Jesus mais próximo de você. Isso aí, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conhecendo Jesus. Pastor, muito obrigado, é uma honra, estamos juntos. Pessoal, lembrando que o intuito desse podcast é realmente promover o reino de Deus, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus através de experiências, testemunhos e da própria palavra de Deus. Então quero pedir para você se inscrever no nosso canal, nos seguir no Instagram, ambos são podcast Conhecendo Jesus Oficial, e também compartilhar aí com a sua família, com seus amigos, manda para todo mundo esse vídeo, tá bom? E não se esquece de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Bom, então começando aqui os trabalhos, eu quero dar boas-vindas a Valéria, que é a nossa convidada de hoje, Valéria Cleto. Seja muito bem-vinda, ela que é cantora, compositora, adoradora, ministra de louvor e ainda é mãe e esposa. Então são multitarefas aí. Val, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, gente. Eu estou muito feliz pelo convite e pela honra de estar aqui com vocês hoje. Que seja a primeira de muitas. Sim, seja a primeira de muitas, se Deus quiser. E tava todo mundo, dando palpite de quem seria. Foi bacana isso. Foi muito legal. As expectativas foram criadas. Val, se sinta à vontade, tá? Você está em casa, que é um ambiente para a gente conversar sobre Deus e compartilhar. Eu sempre falo com o pastor, né, que a alegria do crente é se juntar para falar do que Deus fez. E é exatamente isso que a gente faz aqui. Então, começando aqui com a primeira pergunta, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o pessoal conhecer quem é a Valéria, de onde veio, contar um pouquinho sobre você e já também contar um pouco de como foi a sua experiência de conhecer Jesus. Como é que você conheceu a Cristo, compartilhar um pouco dessa história para a gente. Então, Valéria Cleto é isso aí, gente. É uma pessoa simples, normal, e que tem muitas falhas, mas está aqui sujeita a cada uma delas, mas que a cada dia está ali, né, buscando ser melhor no Senhor. E a gente está aí na caminhada, né, já há muito tempo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E falar do início, então, né, da minha caminhada com Deus. Eu falei sobre a conversão, estava falando com eles aqui, que não tem como eu falar da minha conversão sem não falar antes da conversão da minha família, né? Porque ainda bebezinha o Senhor usou a minha vida para minha família, né? E então eu tive uma enfermidade, né? Que para os médicos era... eu falei a palavra, gente... Para os médicos, eu estava desenganada. Eu estava desenganada dos médicos e eles não sabiam o que era e num determinado momento, né, da internação, quase precisei fazer transfusão de sangue e várias outras coisas aconteceram. E num determinado momento eles viram que eu não tinha mais tratamento para mim e eles simplesmente falaram para os meus pais, leva a menina para casa porque não tem mais jeito. Então, leva para poder vocês se despedirem dela. E uma das causas da minha enfermidade, dos sintomas era muita ferida na minha boca. Meu Deus. E uma das coisas que eu falava muito com a minha mãe, eu falava assim, mãe, eu creio que o diabo sabia já a arma potente que o Senhor estava colocando na terra. E eu falo isso sem pretensão nenhuma, mas porque a gente sabe quem a gente é em Deus, né? E a gente precisa mesmo saber quem a gente é em Deus, para o diabo não roubar a nossa identidade. É verdade. E então, meus pais me levam para casa e uma das coisas que o meu pai fala, sem conhecer Jesus, é: Senhor, se o Senhor realmente existe, cura minha filha, porque através da cura da minha filha nós vamos para a tua presença.
E para a glória do Senhor, aqui estou eu, sinal que o Senhor me curou, fez um milagre na minha vida e a minha família, glória a Deus, conheceu Jesus, todos foram para a presença do Senhor e estamos, né, glorificando o Senhor desde então. E aos mais ou menos 8 anos, 9 anos, né, eu não me lembro muito bem, mas eu lembro que eu era pequenininha e eu fui, né, estava em um culto com a minha mãe e eu lembro que eu pego a mão assim da minha mãe no momento de apelo ali, né, que estão fazendo, o pastor estava fazendo, eu falo, mãe, eu quero aceitar Jesus. Meu Deus. Eu quero aceitar Jesus. E ela falou assim, claro, minha filha, vamos lá. E minha mãe me leva lá na frente, porque eu acredito que ali eu já estava entendendo que eu precisava ter a minha experiência com Deus, né? Apesar de já ser uma experiência, já ser, né, Milagre vivo. Um milagre, né, nas mãos do Senhor, mas eu precisava ter esse encontro com Deus. E então, há mais ou menos uns 9, 10 anos, já fui batizado com o Espírito Santo no monte. Glória a Deus, olha só. As crianças eram levadas no monte. Olha só. Levada no monte, no monte com minha mãe, com algumas irmãs, e fui batizado com o Espírito Santo. Aos 11 anos, eu me lembro que eu tomei a decisão de descer as águas, e eu desci as águas com 11 anos de idade, e estamos aí na caminhada com o Senhor. Até hoje, Glória a firme Deus. na presença dele. Uau, que incrível, demais. Val, e hoje você já administra muito bem seu ministério, né? E a gente já te vê muito atuante nessa área. Mas eu queria te perguntar, qual que foi o momento da sua vida que você teve a certeza ou discernimento do seu chamado, que realmente era isso que Deus queria para você? Qual que foi esse momento que deu esse start? Então, essa questão do start, de saber quando a gente chega um momento que a gente precisa amadurecer, né? E decidir pelo que a gente quer em Deus, o que a gente quer ser em Deus. Sim. E o que Ele nos formou para ser, a missão que a gente tem na Terra. Então, assim, chega um momento em que eu falei, Senhor, não tem como fugir. Até porque a minha tia sempre colocava meu nome lá nos cultos de criança para poder eu ter oportunidade. Eu me lembro que quando a tia lá das crianças falava meu nome, eu sempre fazia assim com o dedinho falando que não. Mas tinha momentos em que eu ia lá e cantava também para poder, né, honrar minha tia, né, tadinha, que sempre acreditando em mim ali, a incentivadora, minha tia Sônia. Irmã da minha mãe. Então, assim, chega um momento na vida da gente que a gente entende. Porque a gente sabe também o que Deus depositou na vida da gente e a gente não pode negligenciar esse chamado, né? Sim, é verdade. E é isso. E quando ela falava, quando a Val falava ali, eu lembrava, né? Quando seus pais fizeram oração, Sim. o seu pai, né? Uhum. Eu lembrava de Samuel. Né? Até nós estávamos falando antes sobre isso. Samuel foi entregue, né, para servir na casa do Senhor. E hoje, né, a gente vê o teu ministério prosperando. Resposta daquilo que Deus fez na sua vida. Sim. Né? Então, assim a gente fala que a gente é grato, né, pelo milagre que foi feito. Cada um de nós aqui tem um testemunho. E eu creio que hoje, né, você está correspondendo àquilo que foi feito lá atrás. Né? Então, vamos continuar aqui então. Então, você que está em casa nos assistindo, de repente você entrou agora, você tem nos acompanhado e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho, sabe? E envie para pessoas. Porque o YouTube vai entender que é relevante esse conteúdo e vai enviar para muitas pessoas. E também o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém? Val, vamos lá, vamos continuar aqui. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora eu vou perguntar. Tem um monte de perguntas aqui. Como que surgiu assim esse teu envolvimento com o Ministério de Louvor, enfim, né? Quando que foi? Eu sei que foi bem desde o comecinho, ali, que você se batizou muito rápido, né? Mas Sim. quando que começou assim esse envolvimento com o Ministério de Louvor, assim? Sim. No caso, o ministério que você diz, o grupo, o ministério ou... É o teu ministério. O meu assim, ministério mesmo, assim, né? Como, Cantando. Então, né, veio devido a isso que eu falei, né, em relação à minha tia e também depois cantando no coral de criança, depois de jovens, né, adolescente ali, e até um determinado momento em que eu estava já num outro ministério e ali eles me convidam para poder ser ministra de louvor, porque eu me lembro que eu cantava, Sim. né, no grupo ali. E eu lembro que o líder do louvor, ele virou para mim um dia e falou assim, eu preciso falar com você no final do culto. Eu falei, o que eu fiz? Ai, meu Deus. Onde eu errei, qual foi a voz que eu não fiz? E que idade você tinha nesse tempo? 22 anos. 22 anos. E aí eu me lembro que no final do culto, ele virou para mim e falou assim,
você precisa ter uma equipe para você poder estar ministrando, para você estar à frente. Aí eu falei, não, na época era só ele que ministrava o louvor. Acho que era ele e depois, em seguida, foi até o pastor Venâncio, que é meu primo, né? Sim. Pastor Venâncio, lá da Novos Começos. E aí ele pegou e falou comigo, ele falou assim, você precisa estar à frente, porque quando eu canto, quando eu estou ministrando, cantando, você está ministrando atrás do microfone, eu falei com ele, desculpa, me perdoa, achando que aquilo, né, ele estava achando ruim, e ele falou assim, não, Val, você não entendeu, eu estou dizendo para você que você tem uma chamada, para você estar à frente ministrando mesmo, conduzindo o louvor, então não tem por que você ficar por detrás das malhadas, vamos assim dizer. E dali para frente foi vindo também, né, as oportunidades para estar fazendo solo, e foi assim desenvolvendo o meu ministério. Eu não sei se o presbítero tinha perguntado ali, mas compositora, cantora, mãe, esposa, filha, né? Como tu administra tudo isso? Porque Então, sim, não é fácil de administrar tudo isso, né? Nem um pouco. Nem um pouco. Às vezes as pessoas veem, né, a gente sorrindo, e a gente tem que levar a vida mesmo com leveza, naturalidade, mas não é nada fácil, não é. Mas se o Senhor, eu sempre penso assim, se o Senhor me confiou aquilo ali, é porque Ele sabe que eu vou conseguir administrar. Apesar de ter dia que a gente para um pouquinho, vai lá no banheiro, dá uma choradinha e volta, porque mãe, amor, aí, né, várias coisas para poder administrar. Mas eu glorifico a Deus, porque o Senhor vê em mim aquilo que eu não vejo. Uau. Ele vê a capacidade que eu não vejo. E eu só glorifico, porque eu sei o quanto eu orei ao Senhor para ter a minha família, para ter o meu filho. E o meu filho é resposta de muito choro, de muita oração. O meu esposo também. E eu glorifico a Deus pela família que Ele me deu. E juntos nós estamos aí, construindo e um ajudando ao outro. E Ele me ajuda muito no meu ministério. E eu agradeço a Deus por isso. Por ter colocado uma pessoa que acredita em mim até mais do que eu. Muito mais do que eu, tá, gente? O Senhor colocou uma pessoa desse jeito do meu lado e eu agradeço por isso, muito. Eu queria dizer, tá, galera, que eu tive créditos nesse casamento aí. Eu preciso Verdade. Não, e é muito bom a gente... Brincadeiras à parte, né? Mas é muito bom a gente que convive com você, Val, ver o cumprimento das promessas, né? Toda essa trajetória de quando você chegou aqui, sim, crendo, né, numa palavra, e isso sempre me surpreendeu muito. A fé no que Deus sempre te falou e ver Deus cumprindo hoje com a sua família. Eu lembro o dia que você contou, a gente estava, pastor, compartilhando. Na época nós éramos do mesmo Ministério de Louvor, na Palhoça, né? E a gente tinha ensaiado, estava segundos antes de começar o culto, e ela não se aguentou, ela falou, eu tô grávida. A gente teve que subir e fazer o louvor com ensinamento. Meu Deus, a Valéria tá grávida. E a gente ficou muito feliz. Foi porque mesmo. A gente que acompanhou a história, né? Então, eu só queria compartilhar isso mesmo com o pessoal. Gabriel foi meu padrinho, gente, casamento. Eu sou padrinho desse casal. E eu sou isso, né? Val, enquanto você falava, o pastor ainda tem mais uma pergunta, mas só para não perder o gancho, no meio do pessoal da adoração, do louvor, da música, existe uma tendência muito forte a você levar o seu coração para um lugar de vaidade, né? Isso, tanto a cultura, né, nos leva para isso, quanto o nosso coração. Se a gente não alinhar o coração constantemente em relação a isso, é um lugar muito perigoso. E que às vezes nós estamos sem perceber. E eu queria te perguntar como é que você lida com isso. Como é que você alinha o seu coração, como é que você cuida para não ir para esse lugar de vaidade, de estrelismo, né? Como é que é essa questão para você? Sim, eu não sei se eu falei que eu sou, né, natural lá do Espírito Santo, sou capixaba. E lá, porque eu moro aqui em Floripa há 6 anos. 6 anos, né? Acho que eu vim em 2019, 2018, por aí. E lá nesse ministério eu tinha um líder, esse meu líder, que ele sempre falava muito assim, sobre quem é você sem o microfone na mão. Quem é você sem a guitarra? Quem é você sem o teclado? Quem é, sabe? Então, e trazia muita essa consciência na gente de quem era a gente sem o instrumento. Meu Deus. Quem é você? Sabe? E então assim, e trazia muito assim, você é dependente de Deus,
Totalmente. Então, se vierem te fazer algum elogio, ele sempre frisava muito isso. Se fizerem elogio, agradece, porque realmente, tem a voz bonita e tal, mas transfere para o Senhor. Nunca deixa parar aqui, sempre transfere para Ele. Então, assim, eu aprendi muito isso, coloquei isso, sabe, na minha mente, no meu coração. Os meus pais também sempre, assim, trabalharam muito isso na gente, assim, lá em casa, sabe? Então, isso é o que eu penso, que as pessoas têm que transferir para o Senhor, entender, sim, porque não é errado alguém vir também te elogiar e você falar obrigada, mas você entender que se não é Ele, nada, não ia acontecer nada, não vai acontecer nada, se não tiver Ele, sabe? Porque você pode ter a voz muito bonita, mas não tocar coração nenhum também, nenhuma vida, não, né? Nenhuma pessoa se entregar ao Senhor, nenhuma pessoa ser liberta, mas quando você tem a voz bonita, mas você carrega algo que você sabe que vem do Senhor, aí é diferente. E João 15,5 vai falar, né? Sem mim nada podereis fazer. É tremendo, né? Quando João vai falar ali na Bíblia isso. A última pergunta aqui, no meu bloco, eu vou encerrar. Mas assim, o que mais te inspira, assim, sabe, na hora de compor, né? Porque a gente sabe que a gente crê que tem várias composições. Então, o que mais te inspira para tocar as pessoas, assim, para que as pessoas conheçam, né? De fato, né, Jesus, através da tua vida, o que mais te inspira, assim, na hora de compor? Sim, então, assim, eu tenho algumas canções, assim, razoáveis, gente, né, falando assim, não, mas tem alguma. Mas, eu vou falar em específico, assim, como a canção me escolheu, né, que depois a gente vai entrar nessa parte, mas eu já vou falar que nessa canção, assim, o Senhor me fez me inspirar exatamente na minha trajetória, assim, eu falei muito com Deus acerca disso. Senhor, fala sobre a minha história, sobre o que o Senhor fez comigo, e o Senhor foi me levando muito sobre Jeremias, foi fazendo um paralelo mesmo, assim, da minha vida com Jeremias, sabe, que o Senhor fala, desde o ventre te escolhi, sabe, o profeta, né, eu te fiz para as nações, e às vezes eu me baralho para falar o versículo, mas é esse daí. E que fala, tudo que eu te mando, não diga que você é apenas uma criança, e tudo que eu te mandar falar, tu vai falar, aonde eu te mandar ir, tu irás. Então, assim, o Senhor foi me trazendo essa consciência na minha caminhada, e foi falando muito comigo acerca disso, sabe? E eu falei, Senhor, eu quero falar sobre o que o Senhor fez comigo, né, na minha história. Então, assim, nessa música específica, eu falei dessa forma com o Senhor, fala comigo, e o Senhor foi me dando a canção, e até tem uma coisa que os produtores admiram quando eu falo assim, que o Senhor me dá a canção e me dá a melodia. Meu Deus. Aí tem gente que fala assim, meu Deus, mas a melodia também é minha também. Então, assim, é uma coisa... Toca, né? E eu não toco. Aí eu vou gravando ali, cantando, e vai vindo, sabe? A melodia para a glória do Senhor. Então, assim, nessa música específica foi sobre a minha história, mas geralmente é sobre a minha intimidade mesmo com Deus, assim, né? O meu relacionamento ali com o Pai, né? Que não pode faltar. Amém. Bom, vamos falar do concurso que você participou, venceu. Por que eu quero falar disso? Eu quero, né, frisar isso. Porque eu vi que foi uma ferramenta que Deus usou para o seu ministério, para cumprir aquilo que Ele falou que faria, né? Então, para você que está em casa, às vezes Deus vai abrir algumas portas para você, e isso diz a respeito do seu chamado, do seu propósito, e a gente fica receoso, né? Nossa, será? Né? Como é que vai ser? O que vão falar? E aí talvez já pensa no constrangimento de não dar certo, né? Mas eu quero te encorajar, né? Eu sempre falo isso, a você entrar nas portas que Deus abrir para você. Então a Val vai contar um pouco pra gente de como foi essa trajetória, como foi todo o concurso, como é que foi lá a final, foi muito legal. Sim. Conta pra gente. Então, na verdade, o que acontece? Durante a minha caminhada com Deus, o Senhor, Ele liberou algumas palavras, né, sobre a minha vida, de coisas que Ele ia fazer comigo no meu ministério, no meu chamado, e a gente recebe uma palavra, a gente fica muito entusiasmada, a gente fica muito feliz. Aí vai passando um dia, a gente fala, Senhor, o Senhor falou e tal. Aí vai passando segunda, passa a semana, aí quando vai indo para segunda, a gente já vai, né, aquela tendência assim, meio, não aconteceu não, achando que vai acontecer tudo de imediato. Então, algumas coisas aconteceram assim na caminhada, que às vezes a gente fala assim, não aconteceu e tal, não aconteceu. Só que o que não aconteceu? Não aconteceu o quê? Ficar famosa?
porque ganhar almas para o Senhor eu já estava ganhando, né? Tenho ganhado para a honra e glória do nome dele. E então, quando veio o concurso, eu me lembro que eu até me inscrevi. Eu que me inscrevi ali, e de tanto que o meu esposo falava sobre eu acreditar mais em mim. E eu vou com ele, não, tá bom, eu tô louvando o Senhor, tá bom, eu tô fazendo a obra e tal. Ele falou, mas Deus falou, tem mais. Tem mais, então é a gente que tem que se movimentar, né? E daí eu fui lá, me inscrevi, mas não tem assim, quando você vai lá, se inscreve e fala assim, só para poder ele não falar que eu não fiz nada por mim, então eu vou lá e vou fazer. E sim, na minha caminhada faltou muito isso também, de eu pegar e fazer mais um pouco assim. Só que na minha mente eu pensava que já estava bom só aquilo dali, só tá louvando e tá bom, né? Às vezes, igual, né, há um tempo atrás não tinha as redes sociais, sou dessa época, gente. Não vou falar a verdade. Não vai falar a idade aqui, não. Não vou falar a verdade, mas não sou dessa época, porque não tinha as redes sociais. Mas hoje em dia é a ferramenta que a gente tem, né? Então, se existem as redes sociais, eu creio que Deus quer que a gente se movimente por ela também. Porque mesmo que não tinha as redes sociais, mas não tinha o CD, tinha o disco de vinil, não falar muita coisa, senão eu vou me entregar. Mas, enfim, fui lá e me inscrevi. E, né, fiquei naquele aquecimento que a gente vai recebendo umas aulas lá deles, né? E quando eu fui pro grande dia, né, do concurso, né, eu fui meio que assim, falei, Senhor, eu vou fazer aquilo que eu faço no altar, que é te adorar, que eu faço na minha casa, que é te adorar, até porque também tinha a escolha da música, né, e na época, assim, o Senhor estava falando muito comigo naquela música da Bondade de Deus, e eu lembro que eu peguei, né, só podia cantar 3 minutinhos assim, acho que foi 3 minutos ou 2, se eu não tenho nada, e tinha que ser tudo muito. Eu falei assim, deixa eu pegar uma parte que a música já vai crescendo para mostrar o potencial da voz ali, né, tanto no grave quanto no agudo. E assim eu fiz. E quando foi no final ali, que eu vi aquele monte de gente cantando e tal, e eu achando muito lindas as vozes, né, pelo amor de Deus, gente, muita gente cantando muito bem. E quando falou meu nome, meu Deus, eu nem acreditei, assim, foi um momento muito marcante e que falou muito para mim, porque fez eu acreditar mais em mim, assim, sabe? No potencial mesmo, assim, apesar de eu saber que ainda preciso melhorar muito na minha voz, sabe? Ter mais acompanhamento, assim, com o fono, com os profissionais, mas eu não vou deixar de falar de Jesus, não vou deixar de cantar Jesus, porque eu não tenho esses treinamentos, porque eu não tenho essas aulas, não vou deixar de falar dele. Então, aqui estou e eu creio, assim, que através dessa porta, sim, o Senhor pode fazer outras portas se abrirem, porque talvez a gente pense assim, tá, você cantou, e agora? Vai vir uma grande oportunidade? Não veio uma grande oportunidade por enquanto, mas eu creio num Deus que se Ele começou uma obra, Ele é fiel para poder cumprir. Então, assim, as palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida, eu creio que vai se cumprir. Eu até estava num culto no domingo e o pastor falou algo assim tão poderoso que foi, até me emociono de falar, que ele falou exatamente assim, Valéria, eu não te conheço, mas o Senhor mostrava um rolo na tua frente, um rolo, e esse rolo o Senhor me mostrava que era muitas promessas. Meu Deus. O Senhor me mostrava muitas promessas. Aleluia. E eu via o Senhor fazer assim, quando ele fazia assim, o rolo se abria. E as promessas vão acontecer. Glória a Deus. E assim, às vezes é doído na caminhada, a gente não vê algumas coisas acontecendo. Mas a gente tem que seguir firme, porque é quando a gente segue firme que a gente mostra que a gente é em Deus. Verdade. Porque eu vou parar por quê? Porque, não fiquei conhecida. Meu intuito não é ser conhecido, gente, diante de Deus. Mas se Ele tem algo maior, vai acontecer. Glória a Deus. E eu estou aqui usando a ferramenta que Ele me deu. E acreditando no que Ele tem para minha vida. Você sabe que eu queria pegar o gancho só rapidinho, quando a Val falou das redes sociais, Val. Nós falamos até no podcast, eu e o presbítero Gabriel, lá, quando ele era o convidado. E a gente falou que Satanás ele tem usado as redes sociais. E por que nós, que somos filhos,
tá disponível para nós e às vezes a gente não usa. Exatamente. O podcast começou assim, né? Nós falávamos do podcast. O podcast começou numa live ao vivo no Instagram, para honra e glória do Senhor, porque assim, eu não sou conhecido em território nacional e eu não preciso ser. Mas no momento que começou pessoas a acessar aquela live, o Espírito Santo despertou algo. Despertou algo na minha vida, sabe? E disse, vai mais a fundo, vai mais à frente, usa. E hoje a gente está aqui para usar. Então, realmente é dessa forma. É dessa forma que a gente tem que usar, né? Aproveitei o gancho só para nós falar sobre isso. Não, é isso. E quando a Val falava sobre esse tempo da espera do cumprimento da promessa. E eu acho que isso é uma situação que pelo menos 99% dos cristãos passam, né? Que é você ter uma palavra, mas você tem que esperar isso acontecer. Sim. E o tempo da espera é um tempo que nos humilha, né? Você tem que esperar, nos humilha, nos deixa cansado, mexe com as nossas emoções. Mas, na verdade, a gente se esquece que Deus, ele não está preso no nosso tempo. É verdade. Nós estamos, mas ele não. E a grande chave para você conseguir suportar o tempo da espera, você ser como Caleb. Não deixar o seu coração envelhecer ao longo dos anos. Porque quando chegou a hora, ele estava pronto. E ele só disse, eu quero o que é meu. Glória a Deus. Então, o tempo da espera não fez ele desfalecer, não fez o coração dele envelhecer. E eu fiz questão de voltar nisso, porque eu sei que isso é algo que todo mundo passa, né? Sim. Deus falou algo a seu respeito, enquanto não cumpre, o que eu faço? Eu tenho que me movimentar. E é exatamente o que a Val falou. Você se mover em direção ao que Deus falou. Porque a palavra de Deus, ela cria uma realidade para você acessar. Mas Deus não vai te empurrar. Não, você precisa se mover em relação a isso. Então, até para quem está nos ouvindo, né, que isso fique plantado no seu coração, através do testemunho da Val e através do que a gente está comentando aqui. Tem até um versículo, desculpa te contar, que eu não me lembro exatamente, mas é em Salmo, que Davi fala assim, mais ou menos isso, Senhor, que o seu nome não seja envergonhado por causa, tipo assim, pelas promessas que não está cumprindo na minha vida. Sim. Era algo mais ou menos assim que ele fala. E eu acho interessante, porque realmente assim que eu falo com Deus, Senhor, que as pessoas estão dizendo ao teu respeito por, às vezes, não ver as promessas se cumprir na minha vida em algumas áreas, né? Não digo todas, porque Deus tem feito, né? Sim. Então, assim, existem coisas que, às vezes, eu sei que há uma interrogação na cabeça das pessoas. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E eu sei onde ele está. Sabe, ele continua no trono, continua tendo todo o poder, continua dizendo sim, continua dizendo não, e no tempo dele, na hora dele. Glória a Deus. Amém. Amém? Acho que é contigo agora. Glória a Deus. Então, Val, assim, ó, tu te antecipou, Val, tu respondeu uma coisa do clipe aí, da música que a gente tá... Eu sei que o pessoal já pegou lá, né? Então, assim, ó, eu vou até pular aqui. Mas sabe, antes de eu fazer essa pergunta, seria muito abuso da minha parte, né? Será que seria? Eu já ia fazer isso. Ai, Podia cantar um pedacinho da música pra nós, né? Podia cantar um pedacinho pra ficar gravado lá com o pessoal também conhecer um pouquinho, né? Vamos ver isso, vai estar no mesmo tom, vamos cantar. Então eu vou cantar o refrão, né? Isso. Vou cantar o Fica à refrãozinho vontade. que fala assim: como posso viver se não for pra tua glória? Pega o vaso que sou eu e faça o que queres, leve onde queres. Quero obedecer cada comando teu, pra viver tudo que me prometeu, Senhor. Meu Deus. Glória a Deus. Sabe, pra gente... Eu tinha mais coisa pra perguntar, mas você já respondeu e eu sei que o pessoal já pegou e a gente também já ficou cheio do Espírito Santo aqui. Mas já recebeu testemunhos já, Val, dessa música? Dessa música? Dessa música. Nós queríamos saber Dessa sobre isso. música, teve uma pessoa que ela estava internada e a música estava para ser lançada, na verdade. Na semana que a música ia ser lançada, ela estava internada, ela sofreu um acidente no domingo e a música ia ser lançada, acho que era na outra sexta da outra semana, ia ser lançada. Uma moça até lá da nossa igreja, e ela estava na UTI e ela não podia falar.
E eu me lembro que eu mandei um áudio para ela, cantando a música. Eu falei, eu sei que você não pode falar, mas eu tô te mandando um áudio, tô te dando um spoiler. Eu falei com ela ainda assim, dando um spoiler. Ninguém escutou ainda a música toda, mas eu vou cantar para você. E comecei. Desde o ventre, ele me escolheu. Eu fui cantando para ela. E ela só mandou para mim choro. Muito choro. Só isso que ela me mandou. Aí, quando passou um tempo, ela saiu, né, da UTI e já estava, né, no quarto ali. E ela me manda por escrito, né, e tal. Ela, na verdade, ela até me mandou um áudio, mas nem conseguindo falar direito. E ela falou assim, amiga, muito obrigada pela canção, porque ela conta a minha história, ela é a minha vida, e eu tenho escutado ela todos os dias. Todos os dias, e até há pouco tempo eu encontrei com ela, ela falou, amiga, continua ouvindo a tua música todos os dias. A tua música me trouxe força para poder eu passar aquele momento, porque ela conta a minha história, assim, de conversão também e tal, e do que Deus tem feito na vida dela. Ela foi uma, e teve uma outra, que eu não tô lembrando agora exatamente qual foi a situação, mas que também me falou que teve Glória a Deus. Um encontro, alguma coisa assim com Deus. Glória a Deus. Então você que está em casa, nós vamos deixar também o Instagram da Val, né, para você acompanhar, seguir ali também as músicas, as canções. Eu tava até mandei um vídeo para ti, né, presbítero, que eu achei interessante o vídeo que você estava ministrando. Então a gente vai deixar depois ali. Mais uma vez eu quero lembrar você, se inscreva no canal aqui, que tem muita coisa boa vindo por aí ainda. Tem ou não, presbítero? Tem muita coisa boa, só o começo. Isso aí. E vai também assistir o clipe lá da Val, me escolheu, Isso. a Valéria Cleto me escolheu. Que Na o clipe verdade, tá lindo demais. só que ele vai aparecer, na verdade, ele não tá no meu canal, só para poder o Tá pessoal, no às vezes, gravadora, e né? ele tá no da gravadora. É Gravadora Gospel, vai estar lá escrito assim, Gravadora Gospel. Aí vocês entram lá, mas só colocar Valéria Cleto já vai aparecer Já vai lá aparecer o ali, clipe. já. Sim. Perfeito. Muito bom. Val, eu queria te perguntar uma coisa. Acho que todo mundo aqui já foi em algum culto que a Val estava ministrando e tal, né? E é nítida a unção de Deus na vida dela. Eu queria te perguntar como é que você se prepara para a ministração, né? Se tem algo que você geralmente faz, tempo com Deus, como é que você se prepara para ter esse momento? Sim. Então, essa pergunta sobre se preparar, a gente escuta muito, né? Na verdade, a gente não tem que se preparar, né, para aquele momento. A gente tem que ter uma vida já, né, constante. Isso. Há um tempo atrás, eu pensava dessa forma. Que, hoje, essa semana eu tenho uma ministração, então essa semana eu vou começar a me consagrar. Essa semana eu vou orar, essa semana eu vou jejuar. Não, a gente tem que ter uma vida constante com Deus, de jejum, oração, de devocional, enfim, oração pela madrugada. Enfim, então assim, a nossa vida tem que ser isso daí, né? De estar numa busca constante no Senhor. Sim. Então, o preparo vai vindo do dia a dia, da entrega no dia a dia. Até com a maternidade, eu tive isso, não sei se eu vou estar respondendo alguma pergunta aí. Mas eu sei e vi muitas mães, assim, que quando tem bebê, às vezes não consegue ter aquele devocional, porque a gente tira muito por levantar e ter um momento de devocional com Sim. Deus. E eu tava nessa culpa, porque um bebezinho, né, ele exige muitas coisas da gente, muito tempo da gente, Sim. E às vezes a gente também tá muito cansado, né? Então, assim, por muito tempo eu fiquei sem fazer pela manhã, assim, eu não conseguia, às vezes nem fazia durante o dia. Tô confessando um pecado aqui para vocês. Não fazia, e até o dia que o Senhor, assim, abriu, sabe, mais a minha mente, quando eu li um texto falando sobre o nosso devocional, a nossa vida também ali, de entrega com o meu bebezinho, de eu trocar a fralda, de estar louvando com ele, de estar orando com ele, e assim eu tenho feito, e às vezes, quando eu tô às vezes em casa cantando alguma coisa assim, ele levanta a mãozinha, ele canta, ele não pode ver o clipe, quando aparece lá na TV, ele fala, mamãe, mamãe, ele já grita ali na sala. Então, assim, é uma vida diária mesmo, de entrega, de oração e de busca no Senhor, no secreto ali, e a gente reflete no público, né? Isso é uma coisa interessante, porque a Bíblia que o povo está lendo somos nós. Tem Sim. gente que não lê a Bíblia, mas através das nossas atitudes. Então, assim, eu sempre falo sobre isso, até vou sair um pouquinho aqui, eu sempre falo sobre isso, eu atendo algumas pessoas, alguns discípulos, e para nossa vida isso vale, né? Eu aprendi muito isso. Às vezes a gente se cobra muito pelo tempo, né? Mas a Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. Sim. É claro que a gente não vai negligenciar o nosso tempo com o Senhor, claro que Sim. não.
Eu peço perdão todos os dias pro Senhor, eu digo, Senhor, eu tenho negligenciado meu tempo. Eu poderia fazer muito mais, Sim, tá muito sim. mais na presença do Senhor. Mas o Senhor entende, como o presbítero falou, o tempo dele não é o mesmo nosso. Então, assim, era um tempo que você estava cuidando do seu bebê. Sim. Era um tempo que o Senhor preparou para aqui. É. Né? E agora é o tempo de... E agora ele tá, né, tempo integral na escolinha, então agora já me ajudou, já tô numa outra fase, eu entendi isso, que tem os ciclos também, sabe? Senão a gente vai ficar muito sobrecarregado, Verdade. né, se cobrando muito de uma coisa que, minha filha, peraí, seu tempo agora é de ser a mãezinha dele mesmo, de cuidar dele, de ter tempo para ele, e eu sei que você quer me buscar e no momento certo você vai vir, então assim, eu fazia pelo menos isso, sabe, à tarde ali, no momentozinho da soneca, eu ia lá e fazer alguma coisa, sabe? Então, mas hoje em dia eu já tenho um tempo bem melhor. Glória a Deus. É muito legal você falar sobre isso e você anota aí, tá? Não, mas é porque a gente acaba se acostumando com essa rotina de sábado então eu vou ministrar, então essa semana minha rotina com Deus tem que ser diferente. Quando na verdade o que a Bíblia fala é santidade ao Senhor, não é santidade ao ministério, à agenda, santidade a um propósito específico, é ao Senhor. Então uma vida, né, de devoção ao Senhor é o que traz o resultado em todas as outras áreas. Sim. Mas existe bastante esse pensamento. Sim, e essa se cultura, cobra. então é uma lição para nós, hein? Val, nós sabemos que Deus, ele sempre, a cada fase da nossa vida, ele está nos dizendo algo, né? E sempre tem algo ardendo no nosso coração. O que nessa fase da sua vida Deus tem falado, tem ardido no seu coração? O Senhor tem colocado agora no meu coração muito da gente fluir mesmo, assim, não que isso não tivesse que ser, já não tá acontecendo na vida da gente, mas sabe assim, da identidade, sabe? Da identidade. Para o que a Valéria foi chamada, como que Deus chamou ela para ser, como que ela vai ministrar, como que é o jeito que Deus usa ela. E não querer se enquadrar no jeito do outro, no modo do outro, no tempo. O tempo agora é isso. Então vamos fazer isso. Meu repertório agora vai mudar, porque o tempo agora está cantando isso. Não, o Senhor me chamou para aquilo, e se eu sou mais penteca, eu tenho que assumir que eu sou, e pronto. E Deus vai me usar daquela forma, porque às vezes se eu for tentar me enquadrar, ser como outras pessoas, eu não vou fluir naquilo que Deus me chamou. Verdade. Sabe? E não vou passar uma verdade, né? Então, assim, o Senhor tem me chamado muito para isso mesmo, sobre identidade, posicionamento nele e saber quem eu sou nele para poder eu fluir em quem ele realmente me chamou para ser. Glória a Deus. Eu vou fazer só mais uma pergunta e eu já passo para o pastor, tá? Qual que é a palavra que você ouviu de Deus, seja recente ou seja de muito tempo, que te sustenta até hoje, no dia difícil, no dia mal, é aquilo que você lembra e te sustenta? Pode ser versículo? Pode, claro. Sabe, assim, versículo que Deus fala muito comigo é Salmo... Ai, gente, eu sou muito ruim de lembrar os números. Eu acho que é 27, que fala assim, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Nossa. Davi fala, né? Pereceria, sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E aí, no último versículo, ele ainda fala assim, espera no Senhor, confia nele. Espera no Senhor, confia nele. Oi? É o 17. É isso mesmo? Lê para mim, então, aí o 14, vê se é isso mesmo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Pois é, espera no Senhor, tenha bom ânimo. Gente, é fácil esperar no Senhor? Não é. E ainda tem bom ânimo. A gente acabou de falar disso, gente. Esperar no Senhor, ter bom ânimo, não é fácil. Mas o Senhor fala muito comigo nesse versículo. Espera no Senhor, tenha bom ânimo. Aí depois fala, né? Espera, pois, no Senhor. Aí ainda frisa de novo ali no final. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo fala muito comigo. É isso daí. Muito bom. Nós já estamos chegando para o fim já do podcast, mas o pessoal tem que fazer assim já, né? Você pode deixar suas perguntas, a gente pode responder, né? Pois é bom deixar uma pergunta, a gente vai, da melhor forma possível, responder, né? Foi bastante coisa que a gente falou. Sim. Olha esse podcast 1, 2, 3 vezes, vai olhando aí para não perder nada. Sim. Quero já agradecer
Para quem não sabe, né, a gente tem uma equipe, está aumentando essa equipe. Eu brincava com eles hoje. Nós temos o Otávio hoje que está nos ajudando desde o começo. O Gabriel, né, o Margalho, hoje está conosco aqui também. Tem uma irmã lá da sede que está conosco. E eu brincava com eles, Val, e dizia hoje assim, o galardão de vocês está lá no céu. Eu não posso pagar, mas que o Senhor recompense. A gente não pode pagar, mas que o Senhor recompense. Não, mas a gente crê que para eles e para nós, o interessante é levar Jesus até as pessoas. O interessante é exaltar o nome do Senhor. E o Senhor tem sustentado, o Senhor tem mantido, né, todas as coisas. Mas eu tenho ainda mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar o podcast. Bora lá? Vamos lá, então? Que conselho você daria para quem sente o chamado para o louvor, mas ainda tem medo e insegurança? Que conselho? Bora lá, vamos ver. Continue. Persista. Não desista, ainda que na caminhada apareçam, né, situações que vai tentar te fazer desanimar. Não desista, porque o Senhor é contigo. E você vai ver isso no decorrer da sua caminhada. Porque até hoje, se você olhar a tua caminhada desde que nasceu até hoje, você vai ver que Ele esteve com você. Porque você passou por diversas situações, mas Ele esteve com você te sustentando. E te sustentando além do que você imaginava. Então, continue, fique firme, leia a palavra, estude mesmo, porque até tem um versículo que fala sobre o zelo, né? O zelo sobre o nosso chamado. Então, tenha zelo pelo que o Senhor colocou, te confiou. E estude mesmo, faça aquecimento, faça o que os profissionais falarem para você fazer também. Procure um profissional, tá? Para poder você não gastar tanto a tua voz, às vezes ali cantando, forçando nos momentos em que nem precisa. Mas continue firme na presença do Senhor, não desista, porque não que a gente vai querer nada em troca, mas há uma recompensa no Senhor, tá? Então, assim, não desista, fique firme, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Diz que a Val falou recompensa para o Senhor. Só confirmou, né? Confirmou. Val, sim, eu tenho um pedido para ti depois, né, para quem está nos assistindo, mas antes disso, agora quando você falou ali sobre estudar, eu achei muito interessante, quando você falou, né, sobre estudar a palavra, né? Sim. O que a gente ouve falar e vê, às vezes, geralmente quem está no Ministério de Louvor tem uma dificuldade de proximidade com a palavra, porque tá ali, tá naquela função, às vezes o tempo e tudo mais, mas agora achei interessante, eu queria que falasse um pouquinho a importância da ligação com a palavra, né? A ligação do louvor com a palavra, não só, como nós falamos, num domingo ministrar, mas sim tá ligado na palavra, né? Até falei sobre os profissionais, mas essa questão do estudar a palavra, com certeza é fundamental, assim. Até porque quando o Senhor derrama sobre a sua vida, de repente um ministério profético, porque há pessoas que elas tem um chamado para cantar, mas às vezes não tem aquele do ministrar, do profetizar, assim, sabe? Mas se você sente que tem esse chamado, que você já teve uma confirmação do Senhor, principalmente continue lendo a palavra, porque a palavra te traz revelações poderosas. E às vezes vai ter vida ali no momento do louvor, que você vai olhar e vai ver assim, de cara fechada, amarrada, mas você se lembra de algo que está ali na palavra e você, sabe, não te ordenei eu, né, diz a palavra do Senhor, e aí você vai lá e não precisa de direcionar para a pessoa, mas você canta ali naquela ousadia, sabe, crendo que Deus pode mudar, e você vai ver o rosto dessa pessoa mudar, assim como eu já vi, sabe? Então, assim, fica ligado e firmado na palavra, porque Deus se revela a nós na hora do louvor, dentro da palavra dele. Glória a Deus. Tem mais alguma consideração, presbítero? Não, é isso. A palavra que nos dá autoridade, né? Sim. É isso. Sim. Propriedade. Você vai falar sobre o quê? O que você ouviu na internet? Não, é na palavra, vem dali. Profetizar vem dali, isso, essa palavra, né? Isso. E, então, Val, assim, para nós encerrar, né? Eu sei que a gente tinha muito mais coisa para falar. A gente poderia ficar aqui a noite inteira falando. Mas eu queria, na verdade, que você olhasse para o pessoal que está nos assistindo e liberasse uma palavra na vida deles, sabe? Uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Eu sei que muitas palavras foram faladas aqui, mas deixa o Espírito Santo te usar agora e libera uma palavra para o pessoal. Amém. Então, tem uma palavra que é Isaías 64, 4, que fala exatamente assim, ó.
64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, que a gente possa estar firmado no Senhor, esperando no Senhor e crendo sim em Deus em todo momento, mesmo que venha a adversidade, que venha as lutas, que venha as provas. Talvez quem olha e fala assim, Valéria, é fácil para você falar, né? Igual uma vez eu fui num culto que o pastor falou assim, eu estava passando uma luta tão grande assim, exatamente nesse dia o pastor virou para mim e falou assim, né, cantora? Ele fez assim, né, cantora? Quem ora pensa que a cantora acorda falando, bom dia, papai, bom dia, mamãe. Sabe, querem pão, querem leite, cantando todo momento, assim, que a vida da gente é o tempo todo, igual, né? Aquelas cantorinhas da Disney, mas não é bem assim. Então, tem as dificuldades, mas só que a gente decide, mesmo em meio à dificuldade, louvar o nome do Senhor. Então, não desista, continue firme, porque Deus é contigo. Vai ter diversidade, vai ter luta, talvez vai ter doença. Eu não sei qual é a situação que você se encontra nesse momento, mas creia que Deus é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que você pede e do que você deseja. A tua casa vai ser alcançada pelo favor de Deus, porque você vai estar firme, crendo naquilo que às vezes... igual eu falei aqui, às vezes, né, Deus, ele vê em nós algo que nem a gente vê. E eu posso dizer com mais propriedade também, que Satanás, ele também sabe o que você carrega, ele acredita mais no que você carrega do que você mesmo, sabe? Porque ele sabe quem você é em Deus, como você é uma arma potente no mundo do Senhor e o que ele tem sobre a tua vida. Então, assim, mostra para ele que você sabe quem você é em Deus. Fique firme, saiba quem é a tua identidade no Senhor, peça ao Senhor a todos os dias, Senhor, me mostra, me firma isso, para poder eu entender quem eu sou em ti e viver tudo que o Senhor tem para mim nessa terra. Amém. 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 Vamos lá, Gabriel. Vamos lá. Então agora é a hora do elemento surpresa. Ai. Agora eu quero ver. É o seguinte, a gente vai terminar então com bate-bola. Gente, eu não sou boa nisso. Olha só. Tá rápido. Você já sabe como é que funciona então, né? Sei, mas... Eu vou falar uma palavra explicando se você está de casa. Eu vou falar uma palavra e a Val tem que responder com a primeira palavra que vier na mente dela. Uau. Então, por exemplo, eu vou falar Deus, e aí ela responde. Vai dar certo, vai dar certo. São poucas palavras e eu peguei, Olha, Gabriel, peguei bem leve. essa parte ele não conta, né? Então vamos lá, bate bola, tem que ser rápido, que vier na mente. Valéria Cleto. Meu Deus. Ai, Gabriel, dependente de Deus. Fechou. Evangelho. É tudo, é simples, é Jesus. Família. Ai, gente, amor. Meu amor. Chamado. Ai, o que Deus me confiou. Adoração. Entrega. Jesus. Tudo. Glória a Deus. Então, gente, foi isso, Val. Muito obrigado. Gente, muito precioso esse tempo com você. Que Deus te abençoe, te use cada vez mais poderosamente. Eu creio que tudo que aconteceu é só o início. É como a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É só um sinal do que está por vir. E que você seja como Caleb, coração sempre ali em Deus. Você em casa, muito obrigado por esse tempo juntos, pela sua atenção, você ter tirado esse tempo para nos ouvir, nos assistir. Mais uma vez, se inscreve no canal, nos siga no Instagram e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família. E é isso, pastor. Quer encerrar? É isso. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta. Deus abençoe. Gente. Tchau.